Pode tomar um assento, fique à vontade. Alguns viram que hoje eu estou revestido. Para alguns conhecem o que é um revestimento. Mas eu vou te dizer que não é luxo. É porque eu gosto mesmo. Aqueles que me conhecem já há tempo, sabem que eu gosto. Então, você se veste com aquilo que você se agrada, que você olha e diz, não, tá legal, tá bom. Então, e para Deus sempre tem que ser o melhor. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus, livro de Marcos, capítulo 4, no versículo 35. É bom quando o louvor toca e ele confirma e te dá uma segurança realmente daquilo que Deus te colocou no teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Todos acharam, amém? A minha palavra, a palavra de Deus, da minha Bíblia diz assim: tarde daquele dia, Jesus lhe disse, passemos para o outro lado. E disseram à multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, mestre, não te importas que perecemos? Ele levantou-se, ele repreendeu o vento e disse, mar, cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhe perguntou, por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Capítulo 5, versículo 7. Chamando em alta voz, os tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Como diz o meu pastor, para acasalar, né, pastor? Aleluia. Deus está no controle. Mas eu, de uma certa maneira, algumas vezes eu preguei essa palavra de Deus e pregava ela de maneira totalmente diferente. Eu não entendia cada detalhe que está aqui. Quem é este? Mateus fala, os homens diziam, quem é este? E eu coloquei 5 motivos porque o meu barco não vai afundar. Jesus transforma o barco num púlpito de pregação. Mas nem todo púlpito, nem todo barco de pesca é um púlpito. Mas todo púlpito é um barco de pesca. Porque pesca homem. Barco se pesca peixe. Púlpito se pesca homem. O barco pesca o vivo para matar. No entanto, o púlpito pesca o morto para reviver. Mas de todos os lados, o Senhor Jesus, no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 1, ele começa a pregar
E ele se senta. Diz que ele se senta no barco e começa a pregar. Interessante que nós se levantamos para pregar. No entanto, Jesus se senta para pregar. E naquela bela tarde, Jesus pregou vários sermões. Pregou sermão das sementes, do grão de mostarda. 4, 5 sermões. Eu imagino que ele deve ter passado o dia inteiro pregando. E pregando, para quem não conhece, muitas vezes, a quantidade de horas, ela cansa. E Jesus, naquele momento, ele estava cansado. E diz que ele se coloca no barco. A ponto de que muitas e muitas vezes Jesus despedia o povo. Ele despedia as pessoas que ali o seguiam. E naquele dia nem isto ele conseguiu, de tão cansado que ele estava. Os discípulos então despedem a multidão vai embora. E entram para dentro do barco e Jesus diz, passemos para o outro lado. Quando ele fala passemos, é que ele está dizendo que os discípulos não iam passar sozinhos para o outro lado, que Jesus estaria com eles. Nós, como estamos passando situações difíceis, muitas vezes nós pensamos que estamos passando sozinhos, mas ele disse que ele ia passar conosco, ele ia levar nós até no outro lado, que nós chegaríamos no outro lado. Mas muitas vezes nós olhamos aqui os discípulos numa situação que conheciam o Senhor Jesus, andavam com Ele, mas eles não confiavam quando Ele disse, passemos para o outro lado. Nós vamos chegar lá, vamos chegar em terra. Levanta-se o que levantar, mas nós iremos passar para o outro lado. E Jesus vai e se deita, porque eles estavam muito cansados. Então ele deita e reclina a cabeça numa almofada e adormece. E se levanta um grande vendaval. Quem já andou, quem já viu, quem conhece mar, sabe que é muito feio. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos, 13 anos mais ou menos, eu fui passar as férias na casa dos meus avós, eles moravam perto do mar, e eu com meu irmão entramos num barco, a remo, e comecemos a remar, e foi saindo o barco. Daqui a pouco o remo caiu na água. Jesus amado, o medo foi grande. Pegamos um em cada lado, começamos com a mão para voltar, e conseguimos voltar. Mas eu imagino uma tempestade se levantou contra aquele local. Essa tempestade não era comum. Eu imagino que Satanás olhando e disse, bom, ele está dormindo, nesse momento eu vou soprar um vento aqui. Mas ele não sabia que Jesus dormindo tinha mais poder do que a tempestade acordada. E simplesmente eles começam. Eu imagino que eles devem ter feito de tudo. Talvez os baldinhos jogando água para fora, tentando de todas as maneiras retirar aquela água ou tentar escapar. Porque eles, a maioria, eram pescadores, então sabiam se lidar com isso. Ou muitas vezes até sabiam nadar. Então, no mínimo, um pescador que pesca, no mínimo, deveria saber. Só que os pescadores também, eles sabem e olham para o tempo, eles sabem se vai dar chuva ou não vai dar. E eu presumo que naquele dia tinha o tempo bom. E diz que de repente se levantou, como de repente se levanta na nossa vida. De repente se levantou uma grande vendaval e ficaram amedrontados. E Jesus continuava dormindo. Mas eu vejo que 2 homens
dormiram no barco. Jonas e Jesus. Jonas dormiu na desobediência, porque não queria pregar. Jesus dormiu porque pregava a palavra de Deus. Jonas, na indiferença, ele dormiu. E Jesus, na confiança, que quem nasceu para morrer numa cruz, não vai morrer afogado. Agora você imagina. Imagina Satanás enfurecido. E se levanta um grande vendaval. E de repente os discípulos ficam assustados, amedrontados. E vão chamar Jesus. Mas pelas palavras que nós lemos ali, parece que eles, como quem dissesse, pô, levanta, acorda, sai daí. Mas nos acuda, nós vamos morrer, tu não está vendo? Pelas palavras, adivinha que ele coisa. Mas nós sabemos que quem abana o rabo do cachorro, não é o rabo que abana o cachorro, é sim o cachorro que abana o rabo. E simplesmente o Senhor Jesus se levanta e diz que ele vai de encontro. Mar, cala-te. E simplesmente diz que o vento cessou. O mar acalmou. Houve uma calmaria. Porque o Senhor deu ordem ao vento para ele parar. Aí eu fiquei meditando e tentando pensar. Por quê que Jesus acalmou o vento? Primeiro, ou os dois. A causa do vendaval era o vento, que soprava e levantava as ondas. Mas Jesus acalmou tudo porque teria que acalmar de imediato. Porque se Jesus cala só o vento, as ondas iam continuar. E se Jesus ficasse esperando abaixar as ondas, era 3 metros, 2,50 metros, até chegar ao normal, o barco já estava no fundo do mar. Eu quero te dizer que esse vendaval que tem se levantado na tua vida, o Senhor Jesus está dando ordem nesta noite. Ele vai cessar. Ele vai parar. Pode se levantar diabo. Pode se levantar quem for. Caluniador, macumbeiro, feiticeiro, qualquer um que se levantar contra a tua vida, vai só levantar para cair. Porque se o Senhor Jesus disse para você que você vai atravessar, você vai chegar até o final. E simplesmente, agora eu imagino que chegou a hora do Senhor Jesus dar um puxãozinho de orelha neles. E simplesmente Jesus chega e diz: meninos, porque todos eles eram novinhos. Não tendes fé? Não estão caminhando comigo já há 3 anos? Tantas coisas que você viram. Tantas coisas, eu repreendendo, eu curando, eu levantando mortos. E vocês não têm de fé, não aprenderam nada. Quantas vezes nós também entramos nessa situação, que nós olhamos e vemos o milagre de Deus sobre nossas vidas, mas há momentos que se levanta um ventinho, só está molhando a folha ali, e nós já ficamos aterrorizados.
e mudamos totalmente a nossa vida, como os discípulos mudaram. E simplesmente o Senhor Jesus nos fala, nesta noite, Ele quer te dar uma fé inabalável. Uma fé realmente que nada vai fazer você duvidar. Somos falhos. Todo crescimento, ele gera uma dor. Todo crescimento gera uma dor sobre nossas vidas. Quando o meu filho, eu me lembro, o Ariel, ele tinha uns 4, 5 anos, mais ou menos. E numa noite eu escutei ele gemendo na cama. E eu fui lá, perguntava o que era, ele falava que estava com dor. Então, dor. Onde que dói? Dói aqui, dói aqui, dói aqui. Eu disse, mas vai passar. Orei por ele, na outra noite de novo. E eu fui ao médico do serviço, do trabalho, e perguntei para ele, por quê? Ele está dizendo que dói sim, assim, ele perguntou. A idade dele, ele falou, é a dor do crescimento. O irmão ali está desfrutando da filha. Mas nós olhamos a criança ali, fofinha, bonitinha, mas parece que nós não queremos que ela cresça. Mas eu vou te dizer, ela vai crescer. Vai crescer. E simplesmente tu quer que ela não cresça, ela é tão fofinha, mas se eu pegar e apertar ela vai crescer. Se eu trancar ela vai crescer. Eu quero te dizer que o teu ministério, o teu casamento, a tua vida financeira, a tua vida espiritual vai crescer. Mas esse crescimento, ele gera uma dor. Mas vai passar. Deixa os caluniadores, deixa os fofoqueiros, deixa os mentirosos falar, que gera uma dor, mas que realmente você vai crescer. Você vai crescer. A filha da Sulamita, quando morreu, nos seus braços ali, ela pegou aquela criança e colocou no joelho. Vai para o joelho. Diz que ela pega aquela criança, ela sobe agora até o quarto do moço, de Eliseu, e coloca na cama. E fecha a porta. Vai para a oração, entra no teu quarto, fecha a porta. E em segredo, conta a teu pai. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas eu sei que há um Deus que pode mudar a situação. Jó, quando ele chega num estado determinado ali, que o diabo entrou sobre a vida dele e fez um vendaval sobre a vida dele. Perdeu todos os filhos. Imagina você enterrar. Você enterrar um já dói. Agora imagine, ele ia lá, enterrava um, ia lá, pegava a alça do outro caixão, ia lá, enterrava outro. Imagina tanta dor. Mas ele blasfemou, ele reclamou. Onde estava a confiança dele? Até a mulher dele quis tirar a fé dele, usada talvez por Satanás, que vem ao encontro, como vem ao encontro das nossas vidas nos dias de hoje. Pessoas para retirar a nossa paz, a nossa fé, a nossa dúvida. Mas ele simplesmente disse, Deus me deu, Deus tirou.
bendito seja o nome do Senhor. O que ele tinha que passar, ele ia passar, mas ele não ia largar do Senhor, a ponto de dizer, eu sei que o meu Redentor vive, e no tempo dele, ele há de se levantar e acalmar essa tempestade sobre a minha vida. Guardou a fé até o último momento. Por quê? Meu barco não vai afundar. Agora eu começo a pregar. Era só uma introdução. Primeiro motivo que o meu barco não vai afundar. Porque tem uma promessa. Está no versículo 35. Você tem uma promessa. Ele disse que ia passar. E se ele disse, ponto final. Não tem demônio para dizer que não. Não tem pessoas para dizer que não vai dar certo. Se você tem uma promessa, vai acontecer. Porque Ele é Deus. E Ele não mente. E se Ele prometeu, vai acontecer sobre a tua vida. Tem. Simplesmente creia na promessa de Deus sobre a tua vida. O que Ele tem te prometido? A promessa sobre o teu casamento, sobre a tua família, sobre a tua vida financeira, sobre a tua empresa. A promessa dele é que você vai chegar no outro lado. Você vai chegar naquele lado de lá. Segundo motivo, porque Jesus está no teu barco. Tu poderia perguntar, prova que Jesus está no meu barco. No versículo 36, a palavra de Deus, ela fala que Jesus saiu e outros barcos saíram. Me prove aqui que outros barcos chegaram ao outro lado. A palavra de Deus fala que o barco de Jesus chegou ao outro lado. Tá certo? Os outros barcos não falam na palavra de Deus que eles chegaram no outro lado. E por que chegaram só o de Jesus? Porque ele estava no barco. Ele está no teu barco. Você poderia até me perguntar agora, mas todas essas pessoas morreram? Era um grande vendaval, diz a palavra de Deus. Diz que as ondas eram enormes, as ondas eram grandes, que batiam no barco a ponto de inundar. Aí tu pode simplesmente pensar, mas eles se afogaram? Não, não se afogaram. Vamos dizer que saiu 10 barcos dali, junto com o barco do Senhor Jesus, para atravessar no outro lado. E o barco que não tinha Jesus, todos eles veio a pique. E todos aqueles que estavam no barco foram para onde? Aí você vai ler ali, quando eles perguntam, quem é este? Eu sempre pensei, imaginei, que eram os discípulos que perguntavam. Mas os discípulos não poderiam perguntar, porque eles estavam há 3 anos andando com o Senhor Jesus. Mateus fala, os homens.
os homens? Perguntaram. Então nós sabemos que não foram os discípulos. E diz que quando eles falam, quem é este? O barco encosta na praia. Chegou ali. E Jesus desce e vem gadareno. Ele já veio de encontro àquele local, a Jesus. E o que ele fala? Chamando em alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. As pessoas que estavam no barco não sabiam quem era Jesus. Satanás sabia quem era Jesus. Sentiu a diferença? As pessoas estavam andando com Jesus, mas não sabiam o seu poder. Mas Satanás simplesmente ele veio e diz: não faz nada comigo. Não faz nada comigo. Simplesmente ele se agarra com medo. Mas ele sabia quem era. Aleluia, Jesus. Eu vou dizer que 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido, porque quem está com você é maior do que a tempestade, é maior do que o barco. Talvez a tua dificuldade seja grande, mas o teu Deus ainda continua sendo maior. E esses homens que ali se agarraram no barco, que foram até no outro lado, são os homens que perguntaram: quem é este? Porque eles não conheciam. Eles não conheciam Jesus. Terceiro motivo, por que meu barco não vai afundar? Porque Jesus está no comando. No versículo 38 vai dizer que Jesus está sentado na popa. E para quem conhece um pouco de barco, de navegação, sabe que aquele local ali, todo comandante tem um banquinho e uma almofada. Você vai ver isso, se você quiser pesquisar, você vai ver. Todo lugar tem um banquinho e uma almofada. Os discípulos levando o barco. Mas quem estava no comando? Jesus. Você até pode guiar o teu casamento. Mas quem está no comando? Jesus. Você pode até conduzir a tua empresa, a tua loja, os teus negócios. Mas quem está no comando? Jesus. E todo barco que o Senhor Jesus está, ele não afunda. Ele não naufraga de jeito maneira. Aí até você poderia me dizer, mas Jesus, com todo o seu poder, no barco, sendo ele maior que o mar, maior que a tempestade, como que ele está dentro de um barquinho? Uma certa vez tinha um menino, a gente também
levava as crianças na praia, então eles levavam aquele baldezinho já, né? Então eles faziam geralmente um buraco. Tiravam do buraco, iam lá, pegavam água do mar, e ia lá de novo. Aí vinha vindo um senhor, um escritor. Aí ele olhou aquilo interessante e foi perguntar: menino, o que você está fazendo aí? Ah, eu estou colocando o mar aqui dentro desse buraco. Mas tu está doido? Você não vai conseguir botar esse mar aqui dentro desse... Aí o menino olhou assim, que criança esperta, por isso Adão já nasceu grande. A criança olhou para ele: mas o senhor não é aquele Agostinho, que escreve livros? Sim, sim. E o senhor não está escrevendo um livro sobre Deus? Sim. E como é que Deus cabe dentro do teu livro? Você pode ser pequenininho, você pode ser pequeno, mas o teu Deus é grande. O teu Deus é grande, é bem maior do que tudo. Creia nesse Deus. As pessoas podem querer te diminuir, achando que você é pequeno, mas o teu Deus, que está com você, que está dentro de você, é muito mais maior do que qualquer coisa. Pode se levantar qualquer vendaval, qualquer fúria pode se levantar, pode vir leões, mas simplesmente vão ter que permanecer com fome, porque aquele que está com você é maior do que todos. Quarto motivo: por que meu barco não vai afundar? Porque quem está dentro do teu barco é maior do que o mar, é maior do que tudo. Nunca duvide desse Deus que abriu o mar para que o povo de Israel passasse, que mandou todas aquelas pestes para livrar o povo do cativeiro, para fazer um povo livre. E muitas vezes nós ainda continuamos presos a algumas coisas, presos ao Egito. Mas o nosso Deus nos livra de todas essas coisas, de todo o mal que tem vindo sobre nossas vidas, porque Ele é um Deus. Você pode até pensar que Ele tem esquecido de você. Ele não esqueceu. Talvez você queira até parar, mas eu quero te dizer que o teu Deus é muito maior do que todo vendaval que tem se levantado sobre a tua vida. Esse é o teu Deus, esse é o meu Deus. Aleluia, Senhor. E se diz a palavra de Deus, no quinto, para nós encerrarmos, porque o meu barco não vai afundar. Aleluia, Jesus. Porque eles chegaram na praia e houve ali, Satanás veio de encontro à vida deles.
pegando aquele gadareno, dominando ele, com uma legião. Legião pode ser 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 demônios. Enfurecidos, agarrados naquele homem ali. E simplesmente Jesus adverte. Eles não queriam sair daquela região, sair daquele homem, sair daquela redondeza. Mas eu quero te dizer que ele saiu. E sabe por quê? Que o teu barco não vai afundar? Porque o demônio sabe. Quem está com você é maior do que tudo. Ele não vai se atrever a tocar em você, porque ele sabe que quem está com você é muito mais maior. É maior que tudo. É maior do que o mar. É maior do que o vento. Ele é tremendo. E naquele momento ali, o diabo sabe. E o diabo nos conhece. Quando um homem, uma mulher, um jovem de Deus, busca em Deus, ele reconhece e vê. Ele sabe que quem está com você, quem está dentro de você, é muito mais maior do que tudo, do que todos. E chegaram do outro lado, foram salvos, e você também vai chegar, porque há uma promessa na tua vida, há um Deus que tudo pode realizar e vai realizar. A última palavra sempre vem do Senhor. Enquanto aqueles homens perguntavam, quem é este? O demônio já dizia, é Jesus. Tu acha que ele vai se meter com você? Não vai se meter com você. O teu barco não vai afundar. A resposta da quinta pergunta. Porque os demônios sabem quem está no comando do teu barco. Aquele banquinho, lugar do comando, você dirige todo a tua vida. Mas quem tem que estar no comando é o Senhor Jesus. E Satanás sabe. Quando Jesus está no comando de algo na nossa vida, Ele nos livra, Ele nos guarda. Ele faz calar. Eu tinha contado aqui já. Só para alguns que não estavam. Saber como Satanás ele funciona. Eu fui assaltado em Itajaí. E chegando em Itajaí, tinha ido na livraria, daí vim mais perto, pegaram meu carro, chegou 3 adolescentes e botaram um revólver nas minhas costas. Passa a carteira, passa o dinheiro. E eles, simplesmente, eu estava começando numa empresa e não poderia perder o documento naquele momento. Aí simplesmente eles bateram com o revólver nas minhas costas. Eu ajoelhei, no que eu ajoelhei, eles passaram a mão no bolso, pegaram meu celular, pegaram o dinheiro que estava no bolso, não era muito, mas era R$120. Daí eles falaram, vamos para o carro. Eu quero o carro. Aí eu falei, Itajaí, se tu sair do centro, nada contra. Mas eu pensei ali e disse, não, acabou-se. Se eu sair desse centro, eu estou morto. Aí fui e desativei o carro. Sabe quando ele desativava? Ele abria as 4 portas. E eles não sabiam dirigir.
Pois ele falava, você leva o carro. Eu disse, você não sabe me dirigir. Aí eu pensei, eu vou arrancar o carro, abrir a porta, vou pular, mas daqui eu não posso sair do centro. A porta destravou, eu entrei e sentei, daqui a pouco o rapaz batendo no vidro, abre, abre, abre. Aí eu olhei as portas todas travadas. Eu disse, agora. Joguei a primeira e saí arrancando. Escutei os estouros. Só que me abaixei, né? Passei no sinaleiro. Para casa com medo, né? Que eles viessem atrás. Cheguei em casa assustado. Minha filha olhou e disse, olha, toma aí uma água com açúcar. 2 copos de água com açúcar. A tremedeira era grande. Aí, passou-se alguns dias. Mas naquele dia mesmo ainda, eu deixei o carro bem na frente de casa. Daí depois fui lá olhar, o pneu do carro estava com um buraco assim, bem do lado. Eu fiquei pensando, como é que eu vim de Itajaí a Ilhota com um buraco daquele no pneu? Pensa que o carro... Não. Ele esvaziou quando eu cheguei em casa. Levei para trocar, estava lá o projeto dentro do pneu. O celular foi, passou-se alguns dias, 5, 6 dias. Aí eu ia saindo, eu com a Aline, daí ela disse, pai, tem um pacote no negócio de carta. Eu falei, pega lá. Fui pegar o carro. Aí ela olhou, a sacola, o celular dentro, e uma carta enrolada no celular. Aí ela tirou, teu celular? Eu falei, mas... Aí fui ler a carta. Ele dizia a carta mais ou menos assim, me desculpe, pastor, por ter roubado, mas eu sou filho de pastor e sou desviado. Mas na noite que eu estava na minha cama, o homem que apareceu lá me atormentou a noite inteira dizendo, você tem que devolver, você tem que devolver. E simplesmente, ele veio e devolveu. Ele disse, o dinheiro, meu outro comparsa, pegou, eu não posso. Mas hoje eu estou voltando para Cristo. Porque esse homem que apareceu para mim, é muito mais maior do que qualquer coisa. Eu estou voltando para os braços do Senhor. Então, há um Deus que te protege, te livra de todo mal. E há um Deus que sabe que quem está com você é muito mais maior do que qualquer coisa. Ele colocou no final ainda, ele dizendo, olha, eu jamais erraria um tiro tão perto, mas quando eu fui atirar, alguém abaixou o meu braço. Deus te livra, Deus te guarda. E você me perguntaria, e daí? Eu passei para o outro lado, e daí? O que acontece? Salmo 107, versículo 28. Pode colocar para nós aqui, hein? Então chamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livra das suas dificuldades. 29. Faz cessar a tormenta e acalma-se as suas ondas. 30. Então se alegram, porque se aquietaram
tempestaram, assim os leva ao seu porto seguro. Ele te disse que você ia passar. Ele disse que você ia para o outro lado. E se Ele disse, ponto final. Se Ele disse que você vai passar essa tempestade, ponto final, você vai chegar num porto seguro. Porque é Ele que está no comando da tua vida, do teu ministério. O pastor, os pastores aqui comandam, dirigem a igreja, mas quem está no comando é o Senhor Jesus. Eu estou na palavra, mas quem está na direção é o Senhor Jesus. Coloque Jesus na direção da tua vida. Coloque a direção na mão do Senhor. E convide Ele, Senhor, senta aqui na polpa, aqui, Senhor. E navega comigo. E me leva a chegar nesse ponto seguro, Senhor. E não tenha medo. Talvez da tempestade. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Veio a pandemia. Quantas igrejas fecharam? Permanecemos de pé. Por quê? Porque Jesus está no comando. Quantas empresas fecharam? Quantos comércios? Quantas lojas fecharam? A tua fechou? Não! A tua empresa fechou? Não! Por quê? Porque quem está no comando é o Senhor Jesus. E jamais Ele vai ser louco de se atravessar na tua frente. Então confia, acredita nesse Deus. É só um ventinho vai passar e a calmaria vai chegar. A bonança vai chegar sobre a tua vida. Então simplesmente só creia. Confie. Se Ele disse, vai chegar no outro lado, nós iremos chegar no outro lado. Se coloca de pé na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Eu te pergunto, quem tem comandado a tua vida? Quem tem estado na direção da tua vida? Porque nos momentos mais difíceis, você sente aflição, sente medo. A doença não é maior do que o teu Deus. A dificuldade financeira não é maior do que o teu Deus. A tua empresa talvez não esteja tão bem, mas o teu Deus, Jesus, está no comando dela. Creia somente. Se Ele não está no comando do teu barco, e convide Ele, Senhor, entra no meu barco, até eu chegar num porto seguro, Senhor. Mas vai na direção. Vai na direção. Aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.